Olá, gente! Bem-vindos para mais um aulão de inglês para vocês que me seguem e que eu quero muito que façam parte dessa enfermagem canadense. E que eu sei que uma das coisas que pegam para vocês é o quê? O inglês, o dinheiro. Acho que até a questão de deixar a família um pouquinho de lado, não é uma coisa assim que machuca tanto o coraçãozinho de vocês, mas eu sei que o inglês seria a primeira barreira. Então, pensando nisso, eu venho aqui, disponibilizo umas horinhas da minha vida, todos os sábados, para tentar estimulá-los, para tentar ajudá-los, para também compartilhar como foi que eu, Kelly Hodgins, consegui estudar inglês, na verdade, sozinha. Então, hoje eu não vou dar nenhuma aula maçante de médico hospitalar que eu sempre dou, mas hoje eu venho compartilhar com vocês como que vocês podem estudar o inglês sozinho, na casinha de vocês, grátis, sem gastar nenhum dinheiro, sem ir para curso, sem ficar se estressando. O que que acontece? O dinheiro está curto, a enfermagem no Brasil tem muitos problemas aí com salário, que eu sei, é por isso que eu venho às redes sociais dizer que o Canadá tem muitas possibilidades, principalmente para você da área da saúde. Então, para quem ainda não me conhece, Kelly Hodgins, eu sou enfermeira oncologista na província de British Columbia, no Canadá, e eu consegui o meu registro no ano de 2019. Na minha época foi muito difícil, eu levei 4 anos para poder conseguir o meu registro. O que que é o registro? A mesma coisa que vocês têm aí no Brasil. Para vocês trabalharem como enfermeiro ou como técnico de enfermagem, vocês têm que ter um registro no Corém, e nada é diferente daqui, porque enfermagem é uma profissão regularizada e precisa desse registro para que os profissionais possam trabalhar, tá? Então eu consegui, depois de muito esforço, de muito estudo, de muita luta, de muito choro. Na minha época foi muito difícil, mas hoje, no presente ano, mudou agora em janeiro, o governo, principalmente de British Columbia, onde tem um projeto piloto para trazer enfermagem para cá, está facilitando muito o processo. E como esse processo está sendo facilitado? Primeiramente, está muito mais curtinho, que é, como eu falei, eu levei 4 anos, hoje o máximo você pode levar é 1 ano para fazer a sua validação. Óbvio que vai depender de cada candidato, porém, muito menos tempo. Antigamente eu paguei por todo o processo de validação, foi muito caro. Hoje em dia, o governo de British Columbia está pagando todo o processo de validação para o candidato, ou seja, o candidato vai lá, paga, guarda recibo, e uma vez que ele está um pouco mais avançado no processo, onde ele já tem a conta bancária aberta no Canadá e o número do SIM, é como se fosse o CPF aí no Brasil, ele consegue abrir essa conta num banco canadense, ele vai conseguindo o reembolso de tudo que ele gastou. Então é uma ajuda muito boa. A única coisa é o inglês, né, a gente tem que falar o inglês aqui no Canadá, principalmente na província de British Columbia. São poucas as províncias que a gente fala o francês, mas para esse projeto, para esse processo de validação, para British Columbia você precisa do inglês. E eu sei que essa é a única barreira que separa você, enfermagem brasileira, daqui do Canadá, porque a gente realmente não estuda muito inglês no Brasil. Essa realidade está mudando, graças a Deus, porém muita gente ainda não fala, mas nada que você não possa aprender, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que quem me acompanha aí sabe que eu sempre falo, mas é uma forma de incentivá-los e de mostrá-los de que é possível sim você aprender, não depende da sua idade, não depende de dinheiro, você não precisa gastar com cursos caríssimos, onde você vai ficar 7, 10 anos estudando inglês e não vai conseguir realmente falar o inglês, tá? Isso acontece muito no Brasil, os cursos de inglês são muito longos,
onde você estuda 3 horas por semana, pagando aí um dinheirão e não aprende. Eu consegui aprender o inglês realmente quando eu vim morar aqui no Canadá. Aí você vai dizer: "Ah, óbvio, né, e você está no Canadá, você escuta inglês 24 horas". Nananina não, tem muita gente aqui, tá 4, 5, 10 anos aqui e não falam inglês. Por quê? Não querem aprender. Então não importa onde você esteja, importa o que você quer para você. Você pode estar aí no Brasil, mas você pode fazer uma imersão sim no inglês, principalmente nesse mundo globalizado que vivemos hoje, e você pode sim aprender sozinho, de grátis, com todos os recursos que nós temos aí na internet, que são inúmeros, com o seu próprio celular, com livros, livros que você possa ir na biblioteca e pegar, livros de second hand, que é um livro usado que você pode comprar. Eu sou bookaholic, eu amo livros. Antes, quando eu estava estudando para esse processo todo de validação, eu comprei vários livros. Depois que eu passei, eu doei quase todos, mas eu ainda tenho alguns que eu guardo e que de vez em quando eu vou lá e consulto e estudo. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso para vocês na aula de hoje? Que quem quer faz, quem não quer inventa desculpas. Essa é a grande verdade, porque no mundo globalizado que vivemos, onde você abre a tela do seu computador e você tem informação ali ready to go, onde você abre o seu celular, ao invés de você ficar lá no Facebook vendo quem saiu ontem, com qual roupa a pessoa saiu, repetiu a roupa, ficar aí olhando o tal do reality, como que é o nome aí, que está na Fazenda, essa baixaria toda que a gente adora, né, que não faz mal nenhum. Mas a gente tem que tentar livrar dessas coisas que faz com que a gente passa horas e horas em frente à televisão, computador, olhando, né, vigiando, tomando conta de uma casa onde que não vai te trazer benefício nenhum. Eu sei que é cultural, né, o brasileiro adora assistir a novela, por exemplo. Quantas horas do dia a gente passa ali em frente à televisão assistindo novela? É ruim? Não. Mas, por exemplo, eu quando eu vim para o Canadá, foi uma das coisas que eu não que saiu da minha vida e que não me faz falta, não me fez e não me faz. Porque eu poderia comprar aí, tem um monitor que a gente consegue ver as coisas da Globo, eu cortei de vez, já estou aqui quase 13 anos e não morri, não me faz falta. O tempo que está aí, que eu poderia estar vendo novela, assistindo essas coisas, eu estou lendo, estudando, isso me ajudou muito. Então, assim, o que aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui no Canadá, que eu vi que eu não falava nada do inglês, nada, e olha que eu fiz curso de inglês desde muito novinha. O meu pai, ele sempre falou que o inglês era muito importante e que eu precisaria, sim, estudá-lo. Então, eu desde muito novinha eu fiz cursinhos de inglês, fiz vários, fiz CCAA, vou fazer a propaganda, Wizard, eu fiz Yes, ai gente, eu fiz Brasas, Brasas é um curso bom. Antes de eu sair do Brasil, eu estava um pouco confusa, eu não sabia o que fazer, eu não estava feliz na enfermagem, naquela época eu já não estava feliz. Eu pensei: ou eu vou fazer direito ou eu vou fazer medicina. Aí eu me matriculei num cursinho de preparatório para prestar prova, né. Eu não lembro mais o nome, mas eu me matriculei nesse cursinho preparatório para eu prestar o pré-vestibular, e aí eu fiquei ali 6 meses ou 1 ano fazendo esse cursinho e me arrependi. Eu deveria ter ido para o Brasas e ter feito o intensivão do Brasas para vir para o Canadá. Mas para quem me acompanha sabe que, assim, a minha vinda para o Canadá foi uma coisa, assim, muito rápida, né. Eu tive a ideia em abril, em junho, abril, maio, junho eu fiz o passaporte, o visto para mim e para minha filha, em agosto eu já estava
aterrissando aqui nas terras geladas. Então, não foi uma coisa que eu sonhava, que eu planejei, que eu organizei por muito tempo. Então, por isso eu não fiz o intensivão do Brasas, mas eu me arrependi um pouco, porque eu acho que foi um dos cursos que realmente tinha uma dinâmica boa, sabe, uma forma, assim, legal de você aprender. Eu lembro que na época que eu estava fazendo Brasas, eu não estava pronta para aquilo. E tem isso também, you need to be ready. Quando você está ready, pronta, não importa a idade que você tenha, não importa nada, porque você está ali, ó, com a sua mente, com o seu corpo, com tudo alinhado para aquilo ali, para aprender. Quando você não tá, gente, pode ser o curso mais caro, mais bombástico do mundo que você não vai aprender. Foi o que aconteceu comigo quando eu vim para cá, para o Canadá. Quando eu cheguei aqui, que eu vim com a minha filha, eu na época eu tinha o meu namorado que era canadense, ele me ajudou muito, mas ninguém vai falar por você, ninguém vai fazer a prova por você. Aqui não tem a coisinha debaixo da mesa, onde você vai dar um jeitinho ali brasileiro e vai passar, não tem isso aqui, é igual para todo mundo. Aí eu falei: "Meu Deus, ou aprendo, eu não tenho uma segunda opção. Ou aprendo ou volto para o Brasil". Digamos que eu tinha uma segunda opção, mas eu não queria essa segunda opção, porque quando a gente chega aqui, que a gente vê o quão maravilhoso é, eu, assim, eu consegui visualizar, primeiramente, o futuro da minha filha. Eu nem me coloco em primeiro, porque a gente que é mãe, a mãe, 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 a gente sempre coloca os filhos em primeira instância. Então, quando eu visualizei o futuro da minha filha indo para a escola pública, de graça, o dia todo, aprendendo não só o inglês, mas outra língua, porque ela aprende o francês também, ela poderia ter escolhido o espanhol. Enfim, com tudo isso, e hoje ela com 17 anos, eu vejo que tudo que eu visualizei realmente se tornou real. Eu falo: "Meu Deus, eu não vou voltar para o Brasil trabalhando em 3 empregos, deixando a minha filha lá com empregada, dia e noite e dia, sem assistência nenhuma minha, né, sem o ensinar, o ajudar, o ser mãe mesmo". Eu falei: "Não, não quero isso para mim". E aí eu falei: "Eu tenho que aprender esse negócio desse inglês, então vamos embora aprender". Eu quando eu cheguei aqui, até porque quando eu já tinha o visto, eu tinha tudo, eu vim, fiquei um tempo, depois voltei para o Brasil por 2 meses. Quando eu voltei, eu me matriculei num colégio, porque naquela época era muito comum a gente fazer isso, tá, ou num college ou num curso de inglês. Obviamente que eu não me matriculei num college, que seria uma coisa muito grande, e aí não precisava disso, mas eu me matriculei sim num curso de inglês por 3 meses, e aí eu ia para esse curso de inglês de 9 às 5 da tarde, estudava o dia todo. Então eu saía, quando às vezes dava tempo de eu pegar minha filha, eu pegava, quando não, eu pagava uma pessoa para pegá-la e ficar com ela por 1 hora e meia, até eu chegar em casa depois do curso de inglês, era assim que funcionava. Até que eu consegui um aftercare para ela, onde ela ficava, depois da escola por 2 horas, 3 horas, aí depois eu ia lá pegar. Então eu estudava, mesmo no início, até eu conseguir arrumar emprego, porque é todo um processo no meu caso, no caso de vocês vai ser diferente. Mas enfim, eu estudei sim nesse colégio e foi muito bom, porque me deu uma base, e foi muito bom também, porque lá na sala de aula o professor só falava inglês. Aí você pensa: "Meu Deus, mas como você entendia? Porque você não falava inglês". A gente entende. Vai no dia a dia, aquilo ali vai entrando de alguma forma. Você não precisa entender todas as palavras que a pessoa fala, mas você entende o contexto. Até hoje, às vezes você está lá falando com um paciente muito idoso, ou com máscara, ou com um diferente accent, você não entende tudo, mas você entende o contexto e você consegue, sabe, responder e ajudar o seu paciente. Então, assim, gente, não se preocupem, o inglês, a fluência vem com o tempo, é o que eu sempre falo para as pessoas que me seguem. Elas perguntam: "Eu preciso ser fluente no inglês para trabalhar no Canadá ou para fazer o processo de validação?" Eu digo sempre que não. A fluência vem com o tempo, você precisa estudar com foco.
foco na prova que você vai fazer. Eu, por exemplo, eu era básica quando eu fiz a minha prova de proficiência em inglês aqui, e eu passei muito bem. Eu só não passei eu fiz 2 vezes, tá, só não passei de primeira porque o listening era 10 e eu tirava 9. Olha que absurdo, quem é 10? Nem quem é fluente, fala inglês como primeira língua, não é 10. Mas naquela época era 10. E o listening é a parte que realmente é mais chatinha, mais difícil, muita gente tem dificuldade, e eu não consegui passar de primeira por conta disso. Mas aqui cá estou, enfermeira, faço o que eu amo, trabalho na área que eu queria trabalhar, não conseguia me ver fazendo outra coisa sem ser o que eu faço hoje. Isso é muito importante, é muito gratificante, e por isso, por eu ser uma pessoa feliz, pessoalmente, profissionalmente, eu venho aqui fazer com que você também tenha essa felicidade, porque geralmente é isso que a gente fala, né, pessoas felizes ela não atrapalha a vida de ninguém, ela só ajuda. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, passar tudo isso, não estou aumentando, não estou mentindo e não estou omitindo nada. Falar que foi fácil, não foi fácil. Você tem o período de adaptação, você tem o período que você se pergunta: "Meu Deus, eu não vou aprender essa língua, meu Deus, eu não vou conseguir nunca". Gente, calma, paciência, vocês não precisam ser tão, sabe, tough com vocês mesmos. Dá um tempo. Tem um período também que você estuda, 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 aí de repente você pensa assim: "Meu Deus, eu não sei nada". Essa fase é a fase que você está se consolidando, que seu inglês está realmente entrando na sua cabeça. Practice makes perfect. Você tem que tentar e tem que ser diariamente, tem que ser todos os santos dias. Não adianta estudar inglês hoje e vir estudar inglês só daqui no mês que vem. Você não vai ter uma consistência, você não vai aprender. Não precisa estar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra ou em qualquer outro país que fale o inglês. Você pode estudar daí, da sua casa, mas você tem que ter um schedule, você tem que ter uma rotina. Você tem que estudar o 4 skills. Você tem que saber escrever, você tem que saber falar, escutar e ler. É isso que você tem que focar. Não importa como, mas faça o seu schedule, faça a sua agenda. Faça, sabe, aquela rotinazinha, escreva: "Olha, hoje, domingo, eu vou descansar". Não. Sabe como você pode descansar no domingo? Assistindo filmes, escutando músicas, errando, cantando tudo errado, mas não importa. Pega a letra e tenta. Tenta várias vezes. Cara, como você aprende fazendo isso e se divertindo, você pensa: "Meu Deus, eu" não, vai fazendo, vai praticando. Existem estudos que diz que se você praticar uma coisa por mais de 3 meses, você entrar naquela fazer aquela rotina, por 3 meses aquilo ali entra como um hábito para você, e você vai fazer isso tranquilamente. Então, hoje, como eu falei, eu não vou dar aquela aula de médico hospitalar, eu vou tentar, entre essas aulas, ensinar vocês também como estudar, como se organizar, tá? Deixa eu molhar a gargantinha aqui. Água, gente. Beba muita água. Uma outra coisa que também tem que entrar no hábito. Hum, água é maravilhoso. Faz você perder calorias, dá uma hidratada, beba água desde de manhã até o final do dia. Eu comecei a beber água, assim, tem pouco tempo, eu não bebia muita água, eu sentia muita dor de cabeça, muito constipada, tinha sempre problemas relacionados a isso. Hoje, bebendo água, eu perdi peso, perdi muito peso. Óbvio que eu faço exercícios, a minha alimentação não é que eu sigo nenhuma dieta, mas eu não como doce, eu não gosto de doce. Então acho que isso é uma vantagem para mim, mas a água veio, assim, como um adicional perfeito na minha vida, sabe. Acabou com a minha constipação, como eu falei, perdi peso, não tenho aquela headaches o tempo todo, né, dor de cabeça que eu tinha o tempo todo, que eu não sabia porque era tudo falta de água, tá. Então beba bastante água, começa assim com uma garrafinha, compra uma garrafinha térmica, eu encho de gelo e eu boto, e água gelada é bom, dá um choque térmico e ativa o seu metabolismo e faz você sim perder
peso. Para quem quiser perder peso aí, a água é um excelente alinhado. Ô, é um excelente aliado. Ai, gente, mas olha, às vezes a pessoa pode falar assim: "Ih, tá, como é que esse povo esquece português?" Esquece sim, esquece, tudo que você não usa entra em desuso. Então, esquece sim. E julguem quem quiser me julgar, não tô nem aí. Eu vou falar para vocês uma coisinha. Comecem com um livro de gramaticazinha. A gramática, ela não precisa ser estudada todos os dias, tá? E você não precisa focar muito na gramática. Eu, nesses cursos que eu fiz aqui, era muita gramática, muita gramática, muita gramática, muita gramática. E no Brasil também a gente estuda muita gramática. Já é da cultura do Brasil, né, a gente vai fazer prova de concurso, é gramática em português, você vai até fazer, eu fui trabalhar em clínicas de oncologia no Brasil, onde eu tinha prova de gramática em português, então a gente já tem essa cultura. E quando eu vim para cá, eu foquei muito na gramática, então eu sabia muita gramática, mas eu não sabia falar. Então assim, não foca muito na gramática. A gramática é importante? É, ela vai te dar uma base, ela vai te guiar, ela vai abrir ali os horizontes para você estudar, mas ela não vai fazer com que você realmente fale, que você trabalhe a sua pronúncia, que você trabalhe a entonação que tem no inglês. Isso você vai conseguir se você escutar muito inglês. Escute muito podcasts, tudo que você puder em inglês, mesmo que você não esteja entendendo. Escute filmes, né, assista filmes, músicas, o que você realmente tiver ali para estudar, você para, olha lá o title do filme, volta, revolta, volta, volta de novo, tenta repetir ali a pronúncia, ajuda muito. Um outro livro que eu gosto muito, 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 é esse aqui, ó, Phrasal Verbs. O que que é Phrasal Verbs? Phrasal Verbs, gente, são, frasezinhas que você, como eu posso dizer isso? Que se você tirar ela, usar ela separada, ela não vai fazer nenhum sentido. Ela só faz sentido se ela tiver juntas. Por exemplo, vou procurar uma aqui fácil para vocês, que vocês já possam ter ouvido. I got a cold. I got a cold é quando você fala que você pegou um resfriado. Cold, cold. É resfriado? Não, cold é quando você sente frio. Mas I got a cold, isso quer dizer que você ficou resfriado. Isso é um phrasal verb, que ela só faz sentido quando ela vem junto. Então é importante você estudar isso, tá? Se você puder comprar um livrinho de phrasal verbs, é bom, porque te ajuda muito a entender o inglês no seu real sentido. Outra coisa que eu vou orientar vocês a terem é esse livrinho aqui, ó, Conversational American English. Não precisa ser esse livro, mas a ideia do que o livro traz para você, que elas são frases em inglês. Então você tem que estudar sem frases em inglês. Não se preocupe em estudar muito a gramática. As frases em inglês, elas geralmente não mudam. Então você vai sempre ter uma coisa: "What's your name?", "My name is Kelly", "How old are you?". Se você souber falar isso, você já consegue ali só memorizar as frases. Então livros assim de dialogue, conversational, ajuda muito a vocês a gravarem frases, tá bom? Então, gente, basicamente é isso hoje que eu queria mostrar para vocês. Vamos fazer uma rotinazinha de domingo a domingo estudando, 30 minutos diariamente. Depois de 3 meses nessa rotina, o seu corpo se habitua a estudar
Quando você não estuda, ele vai falar: "Olha, tá faltando alguma coisa". A mesma coisa quando você vai comer ou tomar banho, o seu corpo pede, porque ele tem o hábito de fazer. Então vamos criar esse hábito. Eu tenho certeza que com 6 meses vocês já vão estar se virando em inglês. Entre em grupos aí na internet, cuidado com as pessoas, tá? É para aprender inglês, não é para pessoa: "Olha, mando passagem para você, vem para cá, vem". Cuidado, tá? Tem muita gente ruim, muito scam ali fora, cuidado com quem vocês falam, cuidado com as coisas que as pessoas prometem vocês. É para estudar inglês, falar, errar, aprender, ver o accent das pessoas, ver como que elas se pronunciam. Faça um esqueminha, estudem, que eu tenho certeza que o futuro de vocês aqui na enfermagem canadense estará muito próximo. Se depender de mim, eu vou estar sempre aqui ajudando, dando tips, guiando, compartilhando a minha experiência e dizendo sim, que é possível se você assim determinar. Pensamentos negativos são mais fáceis de entrar na sua cabecinha e fazer com que você pare. Você pode pensar que está muito velho para isso. Pare com esses pensamentos, você não está velho para nada, tá? Você pode começar o que você quiser na hora que você quiser. Então, gratidão, continue me seguindo aqui, que a gente vai se ajudando. E até mais. Tchau, tchau.